Bom, então, nessa primeira aula de Fundamentos do Adoecimento, Introdução às Práticas Laboratoriais, eu vou falar com vocês sobre antígenos. E não tem como não falar de imunização ativa e imunização passiva também, tá? É uma coisa interessante para a gente diferenciar é o que é antígeno e o que é anticorpo. Antígeno a gente pode abreviar com AG, A maiúsculo e G minúsculo, e anticorpo AC, A maiúsculo e C minúsculo. Tome bastante cuidado, porque se vocês confundirem a palavra antígeno com a palavra anticorpo, vocês erram toda a questão de prova, por exemplo, porque eles são opostos. O antígeno é aquilo que é estranho, é o que está lá no micro-organismo, é o que está lá na superfície do vírus, da bactéria, tá? Por exemplo, são aquelas proteínas de superfície do coronavírus agora, que são aquelas espículas que estão na superfície do coronavírus, e aquilo lá que é antígeno. Anticorpo já é defesa, já é o componente lá da resposta imune adquirida. Então, normalmente, frente ao antígeno, que é estranho, a gente produz como defesa o anticorpo. Espera-se que produza o anticorpo. Tá? Então, assim, eu vou definir o que é antígeno, é qualquer molécula que pode ser reconhecida pelo sistema imune adquirido, que já foi assunto da outra aula. Então, se o sistema imune adquirido, a resposta imune, reconhecer como estranho aquela substância é chamada de antígeno. Lembrando que o sistema imune adquirido que vai poder reconhecer esses antígenos são os linfócitos e os anticorpos. Tá? Aqui eu peguei uma bactéria. Você imagina que aqui é uma bactéria. Ela tem forma aqui, no meu caso, essa bactéria tem forma cilíndrica. Ela vai ter aqui na superfície dela uma quantidade imensa de antígenos superficiais. Então, esse antígeno é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, normalmente, o micro-organismo tem na superfície uma série de antígenos superficiais diferentes. As bactérias também podem liberar antígenos. Então, seria antígeno secretado, né? Ela liberou, ela jogou para fora. Exemplo de antígeno secretado: toxina da bactéria, que nem a bactéria que causa o tétano, que nem a bactéria que causa a difteria, e também pode liberar enzimas, tá? Uma coisa importante, o sistema imune, ele não considera a bactéria inteira como antígeno. O sistema imune não considera a bactéria inteira como estranha. O sistema imune, ele vai olhar para o antígeno. Então, no caso, o sistema imune, aqui eu representei o anticorpo. Já já vocês vão ver comigo que o anticorpo tem a forma da letra Y, né? Mas aqui seria um esquema de um anticorpo meio só para a gente conversar hoje. Então, o sistema imune está interagindo, está reconhecendo esse antígeno. Perceba que o anticorpo, né, esse componente do sistema imune, ele não está se ligando com o antígeno inteiro. Então, vamos olhar esse esquema aqui. Esse aqui que parece um pirulito, tudo isso que seria essa haste e essa região maior que eu pintei de vermelho é o antígeno. Mas vamos imaginar que o anticorpo só vai se ligar com esse pedaço aqui, ó. Só vai se ligar com essa região. Essa região que o anticorpo se liga, essa região que interage com o anticorpo, eu vou chamar de epítopo. Epítopo é a menor porção do antígeno que vai interagir com os anticorpos, tá? Então, lembrando que o sistema imune ele não reconhece a bactéria inteira como antígeno, como estranha, reconhece o antígeno. No caso aqui é esse antígeno que eu pintei de vermelho.
Na hora dos componentes da resposta imune adquirida se ligar com esse antígeno, vai se ligar com uma pequena porção do antígeno, que eu chamei de epítopo. Então, mais uma vez, epítopo é a menor porção do antígeno que vai se ligar com o sistema imune adquirido. No meu exemplo aqui, eu falei que vai se ligar com os anticorpos, tá? Tudo bem? Temos aqui duas propriedades: imunogenicidade e antigenicidade. Nós vamos falar em relação a essas substâncias estranhas que vão invadir o corpo. Se essa substância estranha invadir o corpo e ela for reconhecida pelo sistema imune e induzir uma resposta de defesa, a gente fala que essa substância tem essa propriedade da imunogenicidade. Ela é uma substância imunogênica. Vocês vão ver, por exemplo, que o silicone das próteses mamárias, por exemplo, se vocês forem estudar, ler alguma coisa sobre o silicone, vocês vão ver lá que vai estar escrito aí, lá né, ele não é imunogênico. Então agora vocês já sabem, não ser imunogênico é que ele não induz resposta imune. Uma outra propriedade é a propriedade da antigenicidade. É quando essa substância estranha, ela consegue reagir, interagir com os componentes da resposta imune. Por exemplo, aquela substância se ligou com o anticorpo. Então, ela tem a propriedade da antigenicidade, tá? Quando aquela substância induz resposta imune, ela é chamada de imunógeno. Então, por exemplo, o silicone das próteses não são chamados de imunógenos. Quando aquela substância interage com o sistema imune, quando aquela substância consegue se ligar aos anticorpos, por exemplo, essas substâncias são chamadas de antígenos. Então, existe essa diferença entre a palavrinha antígeno e a palavra imunógeno. Mas, na prática, a gente chama essas substâncias estranhas, de maneira geral, de antígenos. Ok? Agora eu vou começar a falar com vocês o que fala que aquela substância é imunogênica, né? Então, eu vou falar da propriedade dos imunógenos. Lembra que eu falei que o silicone, ele não é imunogênico, ele não é considerado imunógeno. Então, o que essa substância precisa ter para induzir resposta imune? Isso é muito importante até em relação à vacina. A vacina contra o SARS-CoV-2 do Covid-19 hoje está chamando muita atenção, né? Então, o que tem que ter nessa vacina contra o Covid-19 para essa vacina ser imunogênica, para essa vacina induzir resposta imune? Então, a gente vai ver, na verdade, quando que uma substância é considerada um imunógeno. O que ele tem que ter para entrar no nosso corpo, essa substância, e induzir uma resposta imune, tá? Então, são os fatores que condicionam a imunogenicidade, são os fatores que vão influenciar a imunogenicidade, essa capacidade de induzir resposta imune. São toda essa lista, nós vamos começar primeiro com a composição química. Nós temos essas substâncias, né? Essas substâncias orgânicas aí, proteínas, os carboidratos, aí eu pus os polissacarídeos, a gordura, lipídio e o ácido nucleico. De todas essas moléculas, quais são as mais imunogênicas? Ou seja, quais são as que induzem resposta imune? Normalmente as proteínas. É por isso que para fazer uma vacina, eles têm que procurar no vírus, na bactéria, um antígeno que seja de natureza proteica. Então, tem que ter na vacina proteína daquele vírus, proteína daquela bactéria, tá? Se for carboidrato puro, difícil que aquela vacina dê certo. Então, por isso que muitas vezes eles fazem vacinas com glicoproteínas, ou seja, tem carboidrato e proteína juntos.
Porque as proteínas são as principais substâncias imunogênicas. São elas que vão induzir resposta imune. Tá? O segundo item é a distância filogenética. Quanto mais distantes forem as proteínas daquele ser vivo, maior chance dessas proteínas, induzirem uma resposta imune no corpo de um outro organismo. Então, por exemplo, né? Aqui eu tenho dois organismos que são distantes, geneticamente falando. Então, existe uma distância filogenética entre o rato, que é um roedor, e o gato, que é um mamífero. Teoricamente, se eu pegar uma proteína desse ratinho e injetar no gato, como gato e rato são diferentes geneticamente, e essa diferença genética é bem distante, essa proteína do rato que eu colocar no corpo do gato, o gato vai reconhecer essa proteína do rato como diferente e vai começar a produzir anticorpo, por exemplo. Então, aquela proteína do rato foi considerada um antígeno, foi considerado um imunógeno, e o rato vai produzir uma resposta imune contra aquela proteína do rato, tá? Então, é assim, quanto mais estranhas forem as moléculas, você pegar uma proteína do rato, a proteína do rato é estranho para o gato. O gato é um mamífero, o rato é um roedor. Então, existe essa estranheza entre as proteínas do rato e as proteínas do gato. Então, se eu pegar uma proteína desse daqui e colocar no corpo do gatinho, o sistema imune do gato, o sistema imune felino, vai produzir uma resposta imune contra aquele agente estranho que é lá de natureza murina, ou seja, do ratinho. Existem algumas exceções. Existem proteínas que elas não são imunogênicas, mesmo mudando a espécie. O colágeno, por exemplo. O colágeno, ele se conservou entre as espécies. É por isso que hoje, por exemplo, eles usam muito vaso sanguíneo de porco, válvula de porco, suína, para poder usar, por exemplo, dentro lá do corpo, no coração do ser humano, né? Porque o colágeno, ele se manteve uma proteína que não se modificou entre as espécies. Então, o colágeno não é imunogênico, ele não induz resposta imune. Eu falei para vocês da estranheza, né? Aqui eu tenho duas espécies diferentes, rato e gato. Então, pelo fato de elas serem muito distantes, muito diferentes, existe aí antígenos entre elas, né? Proteínas diferentes entre elas. Só que quando eu pego um ser humano e outro, ou seja, seres da mesma espécie, a gente pode pensar, por exemplo, que é mais fácil, né? Que aquela proteína do Jorge não vai causar resposta imune quando for inoculado no corpo do João. O que acontece é que a gente também tem antígenos dentro da mesma espécie. Esses antígenos da mesma espécie são chamados de haloantígenos, tá? O exemplo clássico que eu falo é do sistema BO, né? Todo mundo sabe que tem o sistema A, o sistema B, o sistema B, o tipo sanguíneo A, o B, o AB e o O, né? Existe ali na superfície da hemácia antígenos. Se aquela hemácia daquele antígeno, se aquela hemácia daquele indivíduo que tem aquele antígeno entrar no corpo de uma outra pessoa, pode causar problema, mesmo sendo seres da mesma espécie. É por isso que tem aquelas regras de transfusão sanguínea, né? Quem é doador universal, quem pode doar para quem, né? Outro exemplo que vocês já sabem é em relação a transplante. Eu não posso pegar um rim qualquer de uma pessoa e colocar no corpo da outra, né? Aquele rim, se eu não fizer nenhuma prova de compatibilidade, aquele rim será rejeitado, né? Então, a proteína, o antígeno responsável pela rejeição chama moléculas do MHC. Está escrito aqui, moléculas do MHC.
Então, é como se o rim, o meu rim, o rim do Antônio, cada célula é como se tivesse uma etiqueta, dizendo, eu sou do Antônio. Essas são as moléculas do NHC. Se eu doar o meu rim para o João, quando chegar lá, o sistema imune do João vai olhar para a etiqueta, vai olhar para as moléculas do NHC e vai falar, opa, essa etiqueta, esse rim não é do João, esse rim, essa etiqueta é do Antônio. E aí gera-se uma resposta imune contra o rim, provocando a rejeição do órgão. Tá? Então, realmente, a gente está falando que quanto mais distantes forem as espécies, maior a chance de ter uma resposta imune entre elas, mas não podemos esquecer que seres da mesma espécie também têm substâncias, proteínas diferentes, que são os haloantígenos. Passando para frente, qualquer coisa vocês perguntam aí, por favor. A gente tem que pensar também em peso molecular. Não pode ser, pense vocês, por exemplo, para fazer vacina. Não pode ser uma molécula muito pequenininha que possa estar nessa vacina. Tem moléculas que são muito pequenas, que a gente não fala molécula pequena, fala molécula de peso molecular pequeno. Então, tem moléculas que são muito pequenas, que o peso molecular é baixo. Se elas entrarem no nosso corpo, elas não induzem resposta imune. Elas são tão pequenas que elas não são reconhecidas, mas ao mesmo tempo elas podem se ligar com os componentes da nossa resposta imune, né? Então essas moléculas que são pequenas, que têm baixo peso molecular, que sozinhas não induzem resposta imune, elas são chamadas de apitenos. Se eu pegar esse apiteno, ou seja, essa molécula de baixo peso molecular, que sozinha não consegue induzir resposta imune, porque ela é muito pequena, se eu pegar esse apiteno e ligar com uma proteína, aí sim eu posso induzir resposta imune. Mas é porque eu peguei o apiteno e liguei com uma proteína. Então, os apitenos sozinhos não têm imunogenicidade. Eles não conseguem sozinhos induzir resposta imune. Mas se eu ligar esse apiteno com uma outra molécula, uma proteína, esse apiteno vai conseguir, por exemplo, se ligar com os anticorpos. Então, eles podem ter a propriedade da antigenicidade, ou seja, interagir com os componentes da resposta imune. Então, eles não têm imunogenicidade, mas podem ter antigenicidade. Tá? Perguntaram para mim qualquer proteína, se for, normalmente a proteína, quando a gente fala proteína, já é uma molécula grande, né? Já tem um peso molecular grande. Então, quanto maior for a proteína, quanto mais aminoácidos diferentes ela tiver, ela induz resposta imune, né? É isso que eles procuram lá nos micro-organismos, no vírus, na bactéria, essas proteínas para induzir resposta imune, para ter imunogenicidade. Agora, se for um pedacinho de proteína, né? Se for um peptídeo, né? Uma proteína pequenininha, se esse peptídeo tiver apenas um tipo de aminoácido ou dois tipos de aminoácido, só alanina, valina, ou seja, um peptídeo bem simples, ele tem grande chance de não ser reconhecido pelo sistema imune. Então, ele seria considerado um apiteno. Então, a apiteno é sempre uma molécula pequenininha, que ela é tão pequena, o peso molecular é tão baixo, que não induz resposta imune. Mas, se eu ligar esse apiteno com uma outra molécula, talvez induza e produza anticorpo. E quando interagir com o anticorpo, vai ter a propriedade da antigenicidade. Tá ok? Passando agora para outro fator que influencia a antigenicidade, é a acessibilidade. Às vezes, vocês vão lembrar aqui, né, que a proteína, ela tem a estrutura terciária dela, que lembra o novelo de lã. Então, essa aqui é a proteína, é a estrutura terciária de uma proteína.
Lembra que eu falei para vocês que o epítopo é a menor porção do antígeno que vai interagir com o sistema imune, que vai interagir com os anticorpos, por exemplo. Às vezes, como a proteína ela tem uma forma de novelo, esses epítopos, lembra que o epítopo é um pedacinho do antígeno, né? Às vezes esses epítopos estão escondidos dentro do novelo, dentro da proteína. Então não tem como o sistema imune reconhecer. Não tem como o sistema imune achar esses epítopos ocultos. Então, se os antígenos, né? Na verdade é epítopo, mas para entender melhor, se os antígenos estão escondidos, não tem como induzir uma resposta imune, não tem como gerar uma resposta imune. Por isso que é acessibilidade. Esses antígenos, esses epítopos têm que estar evidentes para que o sistema imune consiga achá-los e induza a produção de anticorpo, por exemplo. O próximo item, a gente vai falar basicamente sobre o próximo assunto, que são as vacinas. As vacinas, elas têm antígenos. Então, toda vacina tem antígeno. Se vocês lembrarem lá no comecinho da aula o que é antígeno é aquilo que é estranho, né? Então, todas as vacinas têm antígenos, porque eu quero induzir. Então, se a gente for fazer uma revisão do que a gente falou até agora, né? Quais seriam as melhores vacinas? Que composto químico teria que ter ali? Proteína. Tem que ter distância filogenética. Imagina agora, vírus. Qual é a distância filogenética de vírus e ser humano? Existe muita distância filogenética, né? Então, acertei. Tem uma substância química, nós somos muito distantes do vírus. Tem que achar agora um peso molecular, então essa proteína não pode ser pequenininha, ela não pode ser um apteno, e outra coisa é a acessibilidade. Essa proteína estranha tem que estar acessível. É por isso que normalmente eles procuram as proteínas que estão na superfície da bactéria, estão na superfície do vírus, que nem o spike agora, né, do coronavírus, que são as espículas da superfície do coronavírus. Mas agora eu vou falar para vocês que além de ter o antígeno na vacina, tem que ter esses adjuvantes. O que é o adjuvante? É uma substância que vai ser adicionada na vacina junto com os antígenos. Então, por exemplo, a vacina do coronavírus, ou qualquer outra vacina, né, vai ter os antígenos do vírus e vai ser adicionado esse adjuvante. Pode ser o hidróxido de alumínio, fosfato de alumínio. O que é esse adjuvante? Quando a pessoa leva a injeção da vacina, o antígeno, assim, lá dentro do músculo, levou a injeção da vacina. Esse antígeno não pode ser disperso rapidamente, não pode cair rapidamente na corrente sanguínea e ser degradado. Esse antígeno tem que ficar um pouquinho ali no local da injeção, ou então um pouquinho perto ali do local da injeção, né? Então, os adjuvantes, eles impedem que esses antígenos se dispersem. Por quê? Para dar tempo do sistema imune localizar aquilo que foi injetado. Tem antígenos também que eles ajudam a estimular. Então, eles chamam, por exemplo, linfócitos. Então, tem adjuvante que segura os componentes da vacina no local da injeção e também eles chamam linfócitos. Vocês já viram na aula passada que quem produz anticorpo é um linfócito chamado linfócito B. Tá? Então, adjuvante é importantíssimo. Toda vacina tem adjuvante. Isso, as vacinas, elas têm uma via de... é o próximo assunto, né? Não pode, por exemplo, injetar a vacina direto na corrente sanguínea. Vacina, não, tá? Vacina não pode. Por quê? A gente tem que estudar qual é a via de administração. A grande maioria das vacinas, a via intramuscular. E tem que saber ainda qual é o músculo. Por quê? Para o antígeno, o adjuvante segura esse antígeno no músculo e chama o sistema imune. A outra via de administração que tem no Brasil, em relação à vacina de Sabin, da poliomielite, em relação
A vacina do rotavírus, que é aquele que causa diarreia, elas não são por via intramuscular, elas são por vias oral, né? Então, essas vacinas Sabin, da polio e rotavírus, é o Zé Gotinha, né? A vacina, os antígenos vêm por via oral. É porque eu quero estimular o sistema imune das mucosas, que eu vou conversar com vocês mais para frente, tá? Aqui a gente está falando só de vacina propriamente dito, né? Então tem que pensar qual é a via de administração e tem que pensar também na dose. Tem que ter um estudo. É por isso que demora tanto para fazer uma vacina. Tem que escolher qual é o melhor antígeno, né? Ou posso falar também, nesse caso, o melhor imunógeno. Tem que saber aonde vai ser administrado e a dose. Por isso que vocês viram, né? Atualmente eles vêm com frascos, e esse frasco, dá para pegar esse frasco e fazer 20 injeções? Não, está lá escrito, tem que fazer 10. Cada frasco contra a vacina que chegou, né? Contra o coronavírus, a vacina, aquele frasquinho tem que dar origem a 10 injeções. Então a dose é importante, porque a dose não pode ser muito pequena, mas também não pode ser uma dose muito grande. Dose muito pequenas, o sistema imune não localiza, e dose muito grande, por incrível que pareça, não adianta injetar o frasco inteiro, porque o sistema imune, quando é muito, ele pode tolerar aquele antígeno, fingir que não está vendo, tá? Um outro fator importante é a genética. Às vezes a vacina é a melhor que tem, ela é fácil de guardar, tem o melhor antígeno, tem o melhor adjuvante, mas não depende só da vacina, depende do meu sistema imune. Então aí entra a parte do hospedeiro, né? O ser humano. Muitas vezes aquele sistema imune daquele indivíduo não reconhece o antígeno da vacina como estranho. Então, ele não consegue produzir anticorpo. O problema é da vacina? Não. O problema é do indivíduo. O indivíduo não consegue reconhecer o antígeno da vacina. Então, a gente fala que ele é não respondedor. Uma das vacinas que tem a maior eficiência do mundo é a vacina contra o vírus da hepatite B. Ela é produzida em laboratório, não tem risco nenhum de contaminação, contaminar o indivíduo, o ser humano que vai receber, que ela não é tirada de um outro ser humano, ela é produzida em laboratório, e a eficácia da vacina contra a hepatite B é 95%, é uma das mais altas, de 95% a 99%. O que aconteceu, se eu falar 95%, o que aconteceu com 5%? É porque a vacina é ruim? Não, é que tem 5% da população mundial que não vai se imunizar, não vai produzir anticorpos. Pode receber trocentas doses da vacina da hepatite B, mas essa pessoa ela não consegue produzir os anticorpos porque o sistema imune dela não reconhece o antígeno como estranho. Então essa pessoa é um não respondedor. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então vou continuar. Agora o outro assunto, que é a imunização. Imunização é alguma maneira assim que a gente tem de induzir ou de estar protegido, né? Então, quando você fala em imunização, a gente lembra de imunidade, proteção, tá? Imunidade é sempre proteção. A imunidade ativa é aquela que eu vou forçar o sistema imune a produzir anticorpos. Eu vou brigar com o sistema imune, eu vou injetar alguma coisa naquela pessoa, vou administrar alguma substância naquela pessoa, e eu quero que o sistema imune dessa pessoa trabalhe. Ele vai ter que produzir os anticorpos. Por isso que a imunidade ativa é o sistema imune daquela pessoa que recebeu aquela substância que vai trabalhar. Nós, quando falamos de imunidade ativa, a gente está falando de vacina. Aqui é o alerta para vocês lembrarem que vacina não tem anticorpo pronto. Vacina tem antígeno. Então, vai ser injetado na pessoa o antígeno.
proteína do vírus, a proteína da bactéria. O sistema imune vai achar essa proteína do vírus, essa proteína da bactéria, essa glicoproteína do vírus, essa glicoproteína da bactéria. O sistema imune vai localizar esse antígeno e ele vai começar a trabalhar, o sistema imune vai começar a trabalhar e vai produzir anticorpo. Então, vacina é ativo. Vacina não tem anticorpo pronto. A vacina tem antígeno para induzir a produção de anticorpo. Quando a gente fala em imunidade passiva, significa que o sistema imune daquela pessoa não trabalhou. Então, aquela pessoa recebeu prontinho, de alguma maneira que a gente vai ver, essa pessoa recebeu os anticorpos prontos, os anticorpos pré-formados. Tá? Quando eu falo, então, imunização passiva, eu já disse anteriormente, a pessoa recebe anticorpos prontos. Toma cuidado que anticorpo não é célula, anticorpo é proteína, tá? Essa informação é importante. Anticorpo também é proteína. Anticorpo não se divide, anticorpo não prolifera, é uma molécula proteica. Então vai chegar um momento que aquela proteína não existe mais, ela vai se degradando. É por isso que toda imunização passiva, ela gera uma proteção, aqui é o alerta, né? Gera uma proteção temporária. Em que momentos vão existir essa imunização passiva? A mais clássica de todas é aquela da mãe, né? A mãe e o feto. A mãe e o bebezinho. É quando a mãe passa para o filho anticorpos prontos. Quando acontece isso? Pela placenta. Então, a mãe produz anticorpos e esses anticorpos vão passar para o feto via placenta. Tá? É a maneira mais linda da imunização passiva, né? Esses anticorpos são da classe IgG, e nós vamos ver isso com mais detalhe para frente. Então, esses anticorpos maternos que via placenta chegaram no corpo da criança, imagina que a criança nasceu, né? Tem um recém-nascido. Esses anticorpos estão circulando, esses anticorpos maternos estão circulando no corpo do bebê e vai produzir e vai proteger o bebê nos primeiros meses de vida, porque a criança, o bebezinho, demora um tempinho para começar a produzir os seus próprios anticorpos. Os anticorpos da mãe também virão pelo leite materno, pelo colostro, que é o primeiro leite, e pelo leite materno. Esses anticorpos que estão no leite materno, que estão no colostro, vão proteger todo o sistema digestório do bebê. E a gente sabe que tem muitos micro-organismos que entram pela boca, né? Então, aí no bebezinho vai ter lá os anticorpos do leite materno, protegendo toda a cavidade, toda a superfície do sistema digestório da criancinha. Por isso que a amamentação é importante, porque além de ser um ato de carinho, é um ato de nutrição, também é um ato de proteção. Esses anticorpos que vêm pelo leite materno, eles são chamados de IgA, IgAS. Não se preocupe que a gente vai ver tudo isso mais para frente. A outra situação é quando a gente tem uma picada de cobra, por exemplo. Professor, Oi? é verdade aquele negócio de tipo, quando o bebê tá doente, a mãe consegue identificar, o corpo da mãe identifica qual doença que o bebê tem e produz anticorpos para aquilo e passa pela amamentação. É verdade esse negócio? Não, não, né? Tem um monte de Aí, lugar que fala essas coisas, que a é, amamentação é linda por causa disso. não, é que normalmente as doenças que a criança tem de primeira infância, normalmente todos nós tivemos. Então, a mãe teve, né, aquilo antes, quando ela foi criança também, certo? Então, normalmente, tanto esse anticorpo que vem pela placenta e esse anticorpo que vem pelo leite materno, eles são de vários tipos de anticorpos e normalmente vão combater esses micro-organismos, esses agentes agressores que normalmente a espécie humana teve. Então, a mãe, na verdade, ela vai passar pelo leite
Ela vai passar pela placenta anticorpos que são direcionados contra todos os micro-organismos que a mãe entrou em contato, entendeu? Então, se a mãe, por exemplo, entrou em contato com um vírus que causa um problema respiratório, ela vai, ela sabe produzir, o corpo da mãe sabe produzir esse anticorpo contra o vírus do sistema que atacou o sistema respiratório. E aí ela vai passar esse anticorpo para a criança, tá? Mas Então ela não passa um específico, ela passa todos, né? é, esses anticorpos são específicos, então vai ter um anticorpo para um vírus, um anticorpo para outra bactéria, um anticorpo para cada tipo de vírus, mas vai depender da história pregressa da mãe, vai depender da imunidade adquirida da mãe, entendeu? Tudo aquilo que ela foi entrando em contato durante a vidinha dela, a mãe, por isso que eu falo que os anticorpos que uma mãe que mora, por exemplo, numa favela, vamos imaginar assim, para não causar problema, vamos imaginar aquela mãe que está morando num lugar que não tem saneamento básico. E vamos imaginar uma outra mãe que mora numa cidade urbana, mora num lugar, num apartamento que tem saneamento básico. Aquela mãe que mora naquele lugar que não tem saneamento básico, ela vai entrar em contato, pelo fato de entrar em contato, por exemplo, com esgoto, de beber água contaminada, ela vai entrar em contato com alguns vírus e umas bactérias que aquela mãe que mora na cidade urbanizada não vai entrar em contato. E aí você vai lembrar, então ela vai entrar em contato com vírus, com bactérias que estão relacionadas com doenças transmitidas por falta de saneamento básico. E ela vai produzir esses anticorpos contra esses micro-organismos. Quando ela virar uma gestante, ela vai passar esses anticorpos para o bebê. Lembrando que esse bebê vai estar também nesse ambiente que não tem saneamento básico. Então, toda aquela proteção que a mãe adquiriu durante a vida, na forma de anticorpo, ela vai passar para a criança, tá? Então, é lindo isso. Então, talvez os sites eles possam ter romanticiado essa história, mas todos os anticorpos que a mamãe vai passar, que a mulher vai passar para a criança, para o bebê, na hora da amamentação, para o feto, na hora da placenta, vai depender da história da mãe, com quais micro-organismos a mãe entrou em contato, certo? Certo, obrigado. É lógico, se a mãe ficar doente no momento que ela está amamentando, né? Vamos imaginar que naquele momento a mãe ficou doente, tá? A criança está sendo amamentada. Ué, se a mãe entrou em contato com um vírus naquele momento, com uma bactéria, a criança já nasceu e está mamando, né? Já está naquela fase de amamentação. Se a mãe entrou em contato com esses agentes agressores durante essa fase de amamentação, ela vai produzir anticorpo e esse anticorpo vai passar para o leite, tá? Então talvez seja isso que o site falou, mas eles dão uma romanceada, né? Entendido? Entendido. Muito obrigado. Ah, ó, então voltando aqui, né? Imagina que você recebeu né? Deus me livre, mas foi picado por uma cobra. Veneno de cobra. Veneno de cobra é uma proteína. O veneno da cobra entrou no nosso corpo. Veneno de cobra é uma proteína. Só que às vezes o negócio é tão forte que não vai dar tempo daquela proteína do veneno induzir a nossa resposta imune. A gente morre antes. Então, o que que eles fazem? Eles pegam os bichos grandes, no caso o cavalo, o Instituto Butantan, por exemplo, a equina, que é o cavalo, né? Injeta no cavalo pequenas doses do veneno da cobra, sem matar o cavalo. O cavalo vai produzir anticorpo contra o veneno de cobra. E aí, depois, esse anticorpo contra o veneno da cobra é separado e é injetado no indivíduo que foi picado. Então, aí, quando a gente recebe um soro antiofídico, um soro contra o veneno da cobra, ele tem anticorpo pronto. Quem produziu aquele anticorpo? O sistema imune do cavalo, tá? Então, nesse caso, frente também à picada de cobra, muitas vezes tem doenças sérias, por exemplo, o indivíduo está tendo tétano, o indivíduo está tendo difteria, ele pode receber esse soro
que foi produzido no cavalo. Aqui no caso, eu não estou falando da vacina contra tétano, não estou falando da vacina contra difteria. Estou falando que indivíduos estão com essa doença, e essas doenças são muito sérias, elas matam rapidamente, mas existe o soro, soroterapia, soro com anticorpo pronto, que foi produzido no cavalo, que vai ser injetado nessas pessoas para que essas pessoas não morram. Tá? Tem soro antiofídico, soro contra o veneno de escorpião, soro contra o veneno de aranha, né? Outra coisa importante é quando existem indivíduos imunodeficientes. Tem indivíduos, é raro, mas tem indivíduos que não conseguem produzir os seus próprios anticorpos. Então, você imagina um indivíduo que vai ser aquela criança, que depois vai ser um adulto jovem, que tem muitas infecções, principalmente infecções pulmonares, infecções por vírus. São indivíduos que não produzem, normalmente essas imunodeficiências são genéticas, a criança já nasce assim, elas não conseguem produzir anticorpos. E aí, como que elas vão viver? O que acontece é que é retirado do sangue de uma pessoa, entre aspas, normal, tira do sangue de uma pessoa os anticorpos, principalmente IgG, que a gente vai ver mais para frente. E esses anticorpos prontos de um ser humano que é, não vou falar normal de novo, vou falar um ser humano que ele não é imunodeficiente, ele é imunocompetente, então tira os anticorpos do sangue, né? Tira um pouco o sangue tira um pouco de sangue desse indivíduo imunocompetente, separa os anticorpos e injeta no corpo do indivíduo imunodeficiente. Então, ele ganha, o imunodeficiente, ele ganha de presente anticorpos prontos que foram produzidos por um outro ser humano. Tá? Isso pode ser uma profilaxia, ou seja, o indivíduo, esse que recebeu os anticorpos prontos, ele não fica doente, ou pode ser um tratamento, né? Às vezes aquele imunodeficiente está passando por uma doença pulmonar, por exemplo, e ele recebe esses anticorpos prontos para tentar se curar. Tá? Então, esse terceiro item aqui é específico para imunodeficientes que não conseguem produzir os anticorpos, e aí vai receber anticorpos prontos que foram extraídos do corpo de um indivíduo que era imunocompetente. Tá? Quando a gente fala agora da imunização ativa, a gente está falando da vacinação. Então, estamos falando de vacina. Quais são as propriedades da vacina? Quais são as propriedades ideais de uma vacina? Tem que ser efetiva. É o que está sendo discutido nesse momento em relação ao coronavírus. Aquela vacina tem que ser efetiva. O ideal é que essa vacina tivesse uma eficiência alta, né? 70%, 90%. Essa vacina tem que ter estabilidade, né? Então, aí entra muito a história da conservação, né? Foi discutido que tem vacina, tem que ficar, pode ficar no freezer, tem vacina que precisa ficar no nitrogênio líquido. Então, normalmente, no Brasil, um país quente, para nós, as melhores vacinas seriam aquelas que a gente consegue deixar no freezer. Baixo custo, essa vacina tem que ser barata, porque teria que ser aplicada numa população, né? A vacina da gripe, por exemplo, ela é disponibilizada para uma população específica, para os idosos, para os profissionais da saúde. Então, quanto mais barata for essa vacina, né, baixo custo, maior vai ser o número de pessoas vacinadas. Veja, por exemplo, que o Brasil ele tem um esquema vacinal muito bom em relação às crianças, né? A quantidade as crianças recebem várias vacinas, né? Hepatite B, BCG contra a tuberculose, quanto tétano, difteria, coqueluche, quanto cachumba, rubéola, sarampo, quanto a meningite, né? Então, essas vacinas, se a gente quiser que cheguem na grande população, essas vacinas têm que ser produzidas no Brasil, têm que ser baratas, né? E segurança que a gente fala em relação aos efeitos colaterais. Essa vacina não poderia produzir efeitos colaterais importantes, né?
Agora, em relação aos tipos de antígeno, como que é o antígeno daquela vacina? Né? Vírus, por exemplo, tem vacinas que têm vírus atenuado, ou seja, o vírus está, entre aspas, vivo, ele consegue se replicar. Tem vacina que tem vírus, entre aspas, morto. A vacina da tuberculose, a famosa BCG, tem bactéria atenuada. A bactéria lá, uma micobactéria que está ali, ela consegue se reproduzir, se dividir, mas ela é atenuada. Atenuada no sentido que ela não provoca doença, mas ela consegue induzir uma resposta imune. Aqui seria, então, organismos inteiros, né? Então, está o vírus inteiro, está a bactéria inteira. Esse vírus, essa bactéria pode estar atenuada ou pode estar morta. Tem vacinas que não têm o micro-organismo inteiro, tem pedaços, né? Então, ela é uma subunidade. Por exemplo, tem as proteínas. A vacina da hepatite B, que é produzida por essa tecnologia aqui do DNA recombinante, a proteína que está lá na vacina da hepatite B é a proteína da superfície do vírus. Tem vacinas que não têm o micro-organismo, não tem o vírus, não tem a bactéria, mas sim a toxina que essa bactéria produz. É o caso do tétano e da difteria. Na verdade, não é a toxina em si. Se injetasse a toxina no indivíduo, ia ter a doença. É uma toxina inativada, né? É uma exotoxina, porque que é exo? Porque libera, né? A bactéria libera essa toxina para fora, né? Por isso que é exo, mas ela é inativada. Então, ela não é chamada de toxina, é chamada de toxoide. Agora tem as novas vacinas do coronavírus que usam vetor, né? Então, eles pegam um vírus, que não é o coronavírus, e coloca na superfície desse vírus proteínas do coronavírus. Então, aí quando a gente está falando de vetor viral, é um vírus que carrega proteínas do outro vírus. Né? Aqui está sendo tá sendo no mundo agora o adenovírus. Um adenovírus é um vírus, no caso, ele é até do macaco, e ele foi modificado porque ele carrega na superfície dele as proteínas do coronavírus. Tá? E tem também a vacina, também relacionada ao coronavírus, do RNA mensageiro. Não tem proteína do vírus, não tem o vírus inteiro, mas tem o RNA. Né? Esse RNA inoculado nas nossas células vão começar a produzir as proteínas do vírus. E aí o sistema imune acha essas proteínas e começa a produção de anticorpo. Tá? Aqui só para mostrar para vocês a história lá daqui, ó, da tecnologia do DNA recombinante, que é a da vacina da hepatite B. Eles pegaram, né, lá do vírus da hepatite B, qual era o gene que produzia o antígeno da superfície do vírus da hepatite B. Colocaram esse pedacinho do DNA, que esse DNA aqui tem a receita, esse gene aqui tem a receita para produzir aquele antígeno da superfície do vírus da hepatite B, THB, colocou esse gene junto com outro conjunto de genes. Aqui é um plasmídio, que já já vocês vão aprender o que é plasmídio. Tá? Então, aqui é um outro gene. Então, aqui ele fez um DNA recombinante. O gene amarelinho com o gene cor-de-rosa, que tem a ver com antígeno. Eles injetaram esse DNA recombinante numa levedura, que é um fungo. Essa levedura recebeu esse gene aqui. Gene tem receita de proteína. A levedura produz o antígeno da vacina. A levedura, o fungo, produz o antígeno que está lá na superfície do VHB, que vai ser depois extraído daqui e utilizado para fazer vacina. Então, é uma vacina totalmente segura, porque quem produz ela foi o fungo, e ela é, pelo que a gente tem de dados há muito tempo, ela é extremamente eficiente, a vacina contra a hepatite B.
Para eu finalizar para vocês alguns exemplos de vacinas, né? Vacinas para os antígenos, os organismos estão inteiros, mas eles podem estar atenuados ou inativos. Quando for vírus, por exemplo, é a vacina contra a poliomielite. Hoje as crianças recebem no Brasil 2 vacinas contra a poliomielite em momentos diferentes, a Sabin e a Salk. Sabin, que é o Zé Gotinha, né, aquela vacina por via oral, o vírus está inteiro, mas atenuado. A Salk, o vírus está inteiro, mas está inativado, que é injetada, né, é uma injeção intramuscular. Outras vacinas que usam organismo atenuado ou inativado é o do sarampo, da cachumba, da rubéola, da febre amarela, da hepatite A, da varicela, que é a catapora, e agora um dos tipos de vacina contra o Covid-19, que é aquela do Coronavac chinesa, que está sendo produzida pelo Butantan. Tem também vacinas com organismos atenuados com bactéria. É a famosa vacina da tuberculose, que é BCG. BCG significa Bacilo de Calmette-Guerin. Esses 2 pesquisadores é que pegaram a micobactéria, que é a bactéria que causa a tuberculose, e eles atenuaram essas bactérias, tá? Essas bactérias, elas replicam, mas elas são bobas, elas não conseguem causar doença. Então, essas bactérias estão na vacina que a criança recebe lá no início da vida, chamada BCG. Tem vacinas que não têm um micro-organismo, tem os toxoides, que são as toxinas inativadas. É o caso do tétano e da difteria. Tem vacina que não tem organismo inteiro, não tem a toxina, tem pedaço do micro-organismo. Para as bactérias, por exemplo, são as vacinas contra a meningite, contra a pneumonia, tá? Então, por exemplo, aqui é o hemófilos. Aqui não é o hemófilos inteiro, é só um pedacinho dessa bactéria. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae, não está lá o micro-organismo inteiro, está o pedacinho do micro-organismo. É vírus, exemplo é da hepatite B, que eu acabei de falar para você, que lá não está o vírus inteiro, simplesmente está o antígeno da superfície do vírus da hepatite B. E hoje tem uma vacina que ela não é muito conhecida contra o Covid-19, que é produzido pela Novavax, que é a que está relacionada com as proteínas. Tem proteínas do SARS-CoV-2. Vetor viral, eu já expliquei, né? É um vírus que é um vetor só, e ele carrega na superfície as proteínas do coronavírus. Contra o Covid-19, a vacina Oxford, AstraZeneca, que vai ser produzida pela Fiocruz, também da Moderna, e a russa Sputnik V. Tem vacina que é o RNA mensageiro. Então, na verdade, a vacina tem o RNA mensageiro do vírus. Esse RNA mensageiro ele vai entrar na nossa célula e vai induzir que a nossa célula produza a proteína do COVID, e isso vai induzir a produção de anticorpo. É a vacina contra o Covid-19 da Pfizer e da BioNTech. Tá? Então, finalizo por aqui. Deixa eu finalizar.